Bom dia, bom dia, bom dia, sempre celebrando as 24 horas do dia, mais um Papo Amigo Informação Convecção, modelo podcast aqui no canal Papo Amigo no YouTube, nos estúdios da Vox TV que está completando 8 anos de existência, maravilhosa Vox TV, sensacional. E gente, olha, nós estamos com o projeto Papo Amigo seguindo Vento em Popa, e o pessoal fala Vento em Popa, é isso? Se eu estiver errado, você me corrige. Nós estamos fazendo um trabalho maravilhoso, são 5 entrevistas por semana no canal Papo Amigo e mais 3 entrevistas por semana na Rádio ABC FM 81.9 aqui em Santo André, aqui na região do Grande ABC. Então são 8 entrevistas por semana, é um sonho que está se tornando realidade, que já é realidade, e para isso eu preciso de novos colaboradores e apoiadores. Então eu tenho aqui, ó, vou até ler para vocês aqui, vou colocar o óculos, até ler para vocês aqui, olha, Chave Pix Programa papoamigo@gmail.com, Chave Pix Programa papoamigo@gmail.com. Faça a sua colaboração, seja um apoiador aqui do projeto Papo Amigo e seja feliz. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que na minha ignorância eu aprendi, levei até um susto, gente. Falei, que bonitinho, meu, que coisinha fofa. Porque esse assunto, é por isso que eu falo, a pessoa que chega e fala, eu sei tudo, meu amor, você mal sequer começou a arranhar o primeiro pelo do primeiro degrau do conhecimento, da sabedoria. Gente, é um assunto tão bonitinho que até eu levei um espanto, eu não sabia, eu não conhecia, não tinha ideia dessa história. Então hoje dentro do quadro Reflexões, tá? Programa Papo Amigo, aqui sexta-feira, inclusive fiquei sabendo que o Eduardo fez aniversário terça-feira essa semana. Não, vai ser. Eu fiquei sabendo, não, você já fez. Sexta-feira. Tô brincando. Quando a gente não tem o que fazer, a gente faz essas coisas, né? A gente faz aniversário. Não tem nada pra fazer, eu vou fazer aniversário. Aqui, ó, o programa Papo Amigo, quadro Reflexões. Então, hoje tá a Priscila Vorso, o Fernando Reis, eu confundi Eduardo com o Fernando, confundi aqui. O branco dos olhos é igualzinho. O Eduardo tá aqui do meu lado, o Fernando tá aqui do lado. Então, hoje nós vamos falar sobre o tema para a nossa entrevista, Eros e Psique. Como lidar com a nossa jornada no nosso processo de crescimento. Eu não sabia que a Psique, ela era esposa, namorada do Eros. Eu não sabia, gente. Eu descobri agora. Cara, tem umas coisas na mitologia que você vai tomar um choque. Cara. Eu levei um susto legal. Aqui. Ô Fernando, boa tarde. O Fernandão veio, Tudo graças bem, a Deus, graças a Deus. Deu tempo. Cheguei. Fernando e Priscila, boa tarde. Priscila, boa tarde. Boa tarde, aqui. Boa tarde também, Eduardo. Tamo aqui. Boa tarde para você também que está assistindo aqui. Gente, como é que é essa história aí? Bom, vamos lá. Como é que é essa relação, o que significa essa relação entre Eros e Psique? Quem que é Psique e quem que é o Eros? Pra gente começar, né? Do começo, foi um impacto que eu entrei na internet e falei, nossa, eu não sabia disso, gente, meu Deus do céu. Tá bom, vamos começar do começo então. Eros e Psique é um mito da mitologia grega. Opa! E Eros quem é? Eros a gente já falou semana passada, se eu não me engano. Isso. Né? No banquete de Platão, hoje a gente está falando só sobre Eros e Psique. Eros, ele é ali filho de Afrodite e de Ares. Quem é Afrodite e quem é Ares? Afrodite é a deusa do amor, da beleza, e Ares é o deus da guerra. Então, dali dessa união, nasce Eros. E Afrodite em alguns locais você acha como Vênus também, né? Na mitologia romana, né? Isso. Quando a mitologia grega é assumida, né? Em Roma, que o Roma era aquele pessoal que gostava de pegar um pouquinho de cada cultura que eles dominavam ali. E uma delas foi a cultura grega, né? Então eles assumiram e aí ficou, então, Afrodite era Vênus, Ares é Júpiter, se eu não me engano. Eu acho que sim, não sei. E, bom, Eros eu não sei, gente, mas eu acho que tem a ver com o Cupido. Depois vocês vão falar pra mim aí e vocês vão ter certeza disso, porque vai estar... se você pesquisar, você vai ouvir aqui a historinha dele, então você vai falar assim, acho que é o Cupido mesmo. Então, como é a história? Eros é esse filho, né, dessa união desses dois deuses,
E Eros é o deus do amor, do erotismo, do desejo, né? E Psique era uma princesa humana. Olha. Né? Era uma princesa humana linda, maravilhosa. Todo mundo admirava ela pela beleza dela. Ela tinha 2 irmãs mais velhas, porque ela era filha caçula nesse reino. Então, era um reino onde tinha o rei, a rainha e 3 filhas, né? Essa filha mais nova, que era Psique, ela era mais humilde que as irmãs. Então, assim, enquanto as irmãs queriam prestígio, dinheiro, a Psique queria um amor verdadeiro. Um amor que tocasse ela dentro dela. E isso as irmãs ficavam, ai, nossa, que boba, que besta, né? Porque, enfim, naquela época o pessoal só queria saber de prestígio, de dinheiro, enfim. E casamento por interesses, né? Na verdade, os casamentos aconteciam por interesse já naquela época, né? Para unir para preservar status, o território, né? O dinheiro. Nomes, né? Então, e aí Psique era muito linda. As pessoas começaram a colocar em vez de fazer oferendas para Afrodite, que era a deusa da beleza, fazia oferendas, presentes para Psique. Ah, nossa, ela é tão linda, eu vou dar presente para ela, porque ela é muito linda. E aí, o que aconteceu? Isso despertou a ira de Afrodite. Exato. E aí, eu vou explicar uma coisa que é super importante nessa hora. O que é mitologia, né? A mitologia são arquétipos do ser humano, são representações do humano, mas na sua potência maior. Então, assim, tem um lado muito positivo, né? Os deuses têm lados muito positivos e tem lados muito negativos. Sim. Né? E Afrodite era o terror das mocinhas, porque se tivesse alguém que fosse bela, tão bela quanto ela acabava com essa pessoa. O que era um ciúme? Era ciúme, era inveja. Raiva. Era raiva. Tudo. Todas as potências negativas que... Em torno daquele vetor da beleza dela lá. Da beleza. Na mitologia, os deuses não curtiam muito os humanos que queriam ou se comparavam no mesmo degrauzinho, né? Ou se sobressaía, ou né? Que se sobressaía, né? E aí começa todo o trama. Nossa, aí então a Psique, ela, por ser muito bonita, então despertou essa inveja. E aí a Afrodite disse assim, bom, Eros, eu preciso de você, meu filho. Vai lá e dá uma flechada nela para ela se apaixonar por um monstro bem horroroso. E aí Eros falou, beleza, eu vou lá, né? Então fazer isso na Psique. Chegou lá, ele ficou curioso, né? Falou assim, nossa... Por que será que minha mãe quer fazer isso com essa moça? Deixa eu dar uma olhada. Aí ele viu a moça e achou ela linda. Ele ficou tão encantado que sem querer ele espetou a flecha nele mesmo. Parece brincadeira de desenho animado, assim, mas assim, a mitologia tem isso registrado, né? É uma história, né? Pra contar um pouquinho sobre o amor e a Psique. Que logo vocês vão saber o que é. E aí, então, a Psique acordou assustada, né? Mas aí o Eros já estava apaixonado, saiu correndo, né? Sumiu. E aí, então, foi passando o tempo. As irmãs da Psique se casaram e nada de chegar um pretendente para Psique, que era maravilhosa, linda. E aí, o pai da Psique foi lá no oráculo, né? Acho que foi no oráculo de Delfos. Ou de Oráculo Apolo, de Delfos. De Delfos, né? Chegou lá no oráculo de Delfos, ou de Apolo, se não me engano. Ele chegou lá e falou assim, bom, eu queria saber o que está acontecendo, porque a minha filha é linda, maravilhosa, mas não chega pretendente. Como eu desencalho, minha filha. Como eu desencalho, né? E ele precisava, né? Porque fazia-se alianças, né? Através do casamento. Sua filha aí, ó, tá destinada a morrer através dos monstrengos aí da mitologia. Tá. O que eu tenho que fazer, então? Não tenho o que fazer. Você vai ter que deixar ela lá no penhasco. Vestida de noiva, que é para poder esse monstrengo aí mitológico pegar ela. Tá bom. Aí foi lá, arrumou ela pro casamento. Aí ela foi lá pro penhasco, né? Parecia um cortejo fúnebre.
e em vez de um casamento, né? E aí deixaram ela lá, foram embora e ela foi levada para um lugar, uma cidade, um reino, onde morava Eros, mas ela não sabia que era Eros, ela não sabia quem era o noivo dela, ela só sabia que o marido dela era um monstrengo da mitologia. E aí ela era bem cuidada, né? Recebia todos os mimos e à noite o marido dela vinha se deitar com ela no escuro. Então ela não sabia ainda que o marido dela era um deus, né? Ela só sabia que era um monstro da mitologia que estava lá ficando com ela. E ela foi muito bem cuidada, ela foi amada, eles namoravam, né, de noite. E ela era muito feliz. E aí ela falou assim, olha, mas eu queria saber por que eu não posso ver você? Aí ele falava assim, bom, você não precisa ver, né? Você já tem esse amor, a gente já tem um amor, você precisa dessa prova? Ah, não, vou manter assim mesmo, né? E tudo bem, deixou pra lá. Aí, depois de um tempo, ela ficou com saudade da família e ele permitiu que ela fosse visitar a família. Parece até a história da Bela e a Fera, gente. Total. Quem for ver, principalmente a da Disney, né? Então, quem for ver lá a história vai ver que a história é bem parecida. Ele deixou porque ele achava assim, que se ela voltasse depois, é porque ele estava apaixonado, porque ela estava apaixonada por ele, ela nunca ia perdê-lo, né? Loucura, hein? Ele nunca... Isso há 3.000 anos, 2.000 anos, sei lá, quanto E tempo. ele, detalhe, mais, hein? não flechou ela se apaixonou de verdade por Que ele. loucura, hein? Que Né? loucura, hein? E aí, então ela foi para essa família e as irmãs dela ficaram morrendo de inveja, porque ela levou um monte de presente, falou que era feliz, que era amada. E aí elas queriam entender por quê, né? Nossa, mas quem é quem é o monstrengo? Ah, eu nunca vi. Como assim você nunca viu o seu marido? Nossa, então ele deve ser um monstro, deve estar preparando para te matar. E aí colocou lá a invejinha. Minhoquinha na cabeça, na né? cabeça dela. E aí o que aconteceu? Da psique. Da psique. E aí que ela voltou pra lá, porque ela amava muito o marido. E aí ela ficou com aquela duvidinha na cabeça. Será que é um monstro mesmo? Será que ele vai me matar? Não custa nada eu acender aqui a lamparina e ver, né? Naquela época eu usava lamparina daquelas de óleo, né? E aí o óleo pingou nele, ele acordou e ficou muito bravo. E ela viu, né? Quando ela viu a lamparina, ele abriu. Meu Deus, é um Deus! Fiquei admirada e pingou o óleo nele. Aí ele acordou, ficou muito irado e foi embora. Abandonou ela. E ela voltou para casa da família, triste, magoada, porque ela foi abandonada. Pô, ele era tão feio assim, meu Deus do céu. Ele era maravilhoso, ela amava ele. Ela ficou apaixonada quando ela viu. Mas ele ficou muito bravo, porque ela duvidou dele. Ah, boa. Ela duvidou do amor, Sim. né? Olha como é uma coisa simbólica, Loucura, né? Como né? a psicologia, como as mitologias são simbólicas, Total. né? E aí ela então foi pra casa da família e foi trabalhar lá junto a Deméter, né? No templo de Deméter, que é a deusa da maternidade. E aí Deméter ficou com dó. Ai, tadinha. Olha, por que você não vai lá? Escuta o meu conselho. Vai lá na Afrodite, né? No templo de Afrodite e pede perdão. Quem sabe ela te perdoa, né? E você pode, então, voltar pro seu amor. Aí, pois, ela foi fazer isso. Porque ela falava, assim, que ela faria tudo por ele. E aí, ela foi pro templo de Afrodite, pediu perdão. Afrodite estava bravíssima com ela ainda, muita raiva. Falou, não quero saber de você, você Deixa eu fazer uma acabou pergunta. com o meu... Ela achava que ela já tinha sido morta ou ela sabia que ela não tinha sido morta pelo Eros? Não, até então ela não tinha sido morta. Ela não morreu. Não, Ela que ela não não tinha morre. falado, vai lá e dá uma espetada na menina. Era pra matar ela ou não? Quando ela deu É uma bronca? Não era? espetada de cupido. Manda ela gostar de outra pessoa. Ah, né? se apaixonar por É outro. Ah, uma tá, não pra flecha matar. de cupido. Ah, tá, mas Por só isso- que ele não fez. Aí ela tava processo, então. Por isso que, se eu não me engano, na mitologia romana, ele é o cupido. Entende? Porque ele tinha a flecha do amor. Exato. O Eros Boa, erótico, boa. né? É. Paixão.
Aí, ok, ele acabou se espetando, se apaixonou por ela e se envolveu com ela. Só que quando ela foi buscá-la, foi buscar por quem odiava ela, que era Afrodite. Okay, foi lá na Afrodite daí, porque queria voltar com o marido. O marido abandonou ela, ficou com raiva, abandonou. E aí ele falou assim, não, eu quero meu marido de volta. Foi lá e falou pra Afrodite, eu quero meu marido de volta e tal. O que eu posso fazer pra conquistar de novo o seu perdão, eu ter de novo o meu marido? Porque a Afrodite era mãe do Eros. Ela tava muito brava. Porque ela tinha... Era sogra dela, era né? sogra. Sogrinha Pedir com perdão ciúmes, pra sogra. Caçamba. Você entendeu? Olha, interessante. É. E aí, então, Psique... então, ela... a Afrodite pediu para que ela fizesse 4 tarefas. Tipo tarefas de Hércules, assim. Tarefas impossíveis de se alcançar. De se alcançar. Eu vou ler as tarefinhas, porque eu não vou lembrar as tarefinhas direito. Olha lá. Separar uma enorme quantidade, mistura de grãos e sementes. Até aí, beleza, mas eram enormes. Eram toneladas de sementes e ela tinha que fazer aquilo num tempo muito curto. Até o fim do dia ela tinha que separar... Até o fim do dia. Que era o joio e o trigo. Bem isso. E aí, o que ela fez? O que era isso, né? Qual que é a representação disso para o ser humano? Já vou entrar aqui nesse detalhe, porque acho que isso é bem importante. É o discernimento, a paciência e organizar o seu caos interior. Nossa. Essa era a representação dessa tarefa. Que era uma tarefa impossível. E aí, Eros entrou ali, ficou com dó. E Eros pediu para que as formiguinhas ajudassem ela a separar. Que bonitinho. E aí ela conseguiu separar a tempo, fazer essa tarefa. E, nossa, Afrodite ficou muito brava, gente. Vocês já quebrou a casca agora do coração. Fazer a segunda tarefa, vai ser mais difícil agora. Afrodite ficou muito brava. E falou, então agora você vai pegar a lã dourada de carneiros ferozes e perigosos que comem carne. Aí... quebrou ela, porque eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Mas aí uma voz do além apareceu lá na mente dela, que muito provavelmente também era Eros, e disse para ela assim, olha, você acompanha os carneiros de longe, porque se ela acompanhasse de perto, eu ia morrer, né? Sim. Acompanha de longe no caminho todo e você vai recolhendo a lã que vai caindo pelo caminho. Sim. E ela fez isso. Eles passaram por uns espinheiros, e aí ela conseguiu retirar. Uma estratégia, né? Usou uma inteligência, hein? E aí também entra a questão de aproximar-se da força sem ser destruída por ela. Quer dizer, aproximar-se do amor sem ser destruído pelo amor, né? Nossa, que loucura. Então essa é a representação dessa segunda tarefa. Aí a Afrodite ficou muito brava de novo, né? Putz, conseguiu. Não morreu, queria que ela morresse, né? Mas não morreu. Bom, enfim. Aí foi lá e pediu para que ela pegasse um jarro de água de uma fonte que ficava umas montanhas muito altas. Muito altas. E ela foi lá e conseguiu isso através da ajuda de um deus. Agora eu não lembro qual deus. Zeus fica com compaixão e é super interessante porque Zeus é um deus super rígido da mitologia. É um dos poucos momentos que ele fica com compaixão. E aí, poxa, ela não vai conseguir pegar água. Ele manda águias que sobem na fonte, que era uma fonte pura dos deuses. É isso aí. Pega a água e traz para ela. É isso aí. Então aí a gente tem talvez pela primeira vez um Deus com compaixão pelo esforço humano. O Eros seria, o Zeus seria o pai da Afrodite, é isso? Não, você imagina assim, ó, Ele a mitologia grega ela tinha estratas, né? Zeus era o chefe da bagaça, ele era o todo-poderoso. Certo. Né? De Zeus deriva os Cronos, que são os primeiros filhos. De Cronos deriva a Zeus e a família toda. Tempo é o pai de todos os deuses do Olimpo. Cronos, né? O Cronos, Aí vem os deuses do Olimpo são Zeus, Hera,
Afrodite, Hades. Deméter. Tá. Então a Afrodite é como se fosse Hades, uma... Poseidon. Poseidon tem outro nome Afrodite seria no uma grego. filha do Zeus, então uma comandada de Zeus, seria isso? Netuno? Afrodite é irmã de Deus. De Zeus. Só De que Zeus. Zeus era o chefão todo. Tá. Ele era o irmão mais velho que tomava conta de todo o Olimpo. Ele era o chefe do Olimpo. E ele era filho do Cronos, né? Ele era... Todos eles foram vomitados por Cronos. Cronos, né? Isso é uma história bem doida também. Bem doida, dá que pra também gente vale a pena contar falar. Porque desenrola para um... Tão bonito Muito legal. isso, gente. A gente fala de Cronos Um dia no a gente próximo. senta para conversar sobre isso. É muito legal também. E, enfim, Zeus, que era chefe de toda essa turma, realmente teve compaixão pela Psique, foi lá e ajudou Psique nessa... Normalmente os Nessa tarefa, deuses, né? eles se ajudavam uns aos outros para meio que provocar o irmão. Mas aqui a gente não tem isso muito claro, mas normalmente é para provocar o Exato. outro. Mas era bem interessante a história. E aí, enfim, conseguiu a água, foi lá, levou para Afrodite. Bom, Afrodite aí ficou mais brava ainda, falou, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com essa moça? E pensou e falou assim, bom, agora então eu vou fazer o seguinte, você vai descer ao submundo. O que é descer ao submundo? E foi visitar Hades, né? O que é descer ao Morrer, submundo? né? Vai morrer. Né? Vai deixar de existir. Você vai descer no submundo e vai pegar a beleza com Perséfone. Você vai pegar um pouco da beleza de Perséfone e trazer para mim. Ela disse pegar no sentido de roubar, né? Mas ela não fez isso, né? A Psique também foi ajudada aqui, nesse momento. Ela foi até realmente os submundos, passou por algumas tarefas lá dentro, mini tarefas ali dentro do submundo. Aí não falei o que é o jarro de água, né? O jarro de água é alcançar energia profunda e difícil da alma. Isso. Né? E aí, depois ela então desceu para o submundo, conseguiu conversar com Perséfone. E aí ela pediu, a beleza falou, olha assim, minha sogra tá precisando. Da minha sogra não, porque se ela falasse isso, ia morrer também. A Afrodite está precisando um pouco da sua beleza, porque ela foi muito desgastada por causa disso e aquilo, precisava um pouco da... E com todo o jeitinho dela, com todo o jeitinho do ser humano, conseguiu a beleza de Perséfone. Então, Perséfone pôs um pouco da beleza dela ali na caixinha, não precisou roubar nem nada, foi uma questão de negociação. E aí ela foi embora, ainda encontrou o Cérbero, né? Que é aquele cão de três cabeças. Né? E, enfim, passou por uma série de coisas ali até chegar de novo... Ao mundo, né? Ao mundo, à Terra, enfim. E aí, o que aconteceu? A Psique, ela passou por um rio e se viu no reflexo. E ela pensou assim, meu Deus, estou muito feia. O meu marido vai achar eu horrorosa com essa cara de cansada, né? Eu também faço isso, né, Maria? Não, o Eduardo é meu marido, gente. A gente também não tinha que fazer esse casou. E fica cansado, chega em casa cansado, fala, meu Deus, preciso do meu banho de beleza. Enfim, ela precisou do banho de beleza. E aí ela abriu a caixinha. O que aconteceu? A caixinha era a beleza de Perséfone para uma outra deusa. Não era para um ser humano usar. E aí, como ela era ser humano, ela foi envenenada. Exato. E aí, quando ela estava envenenada, já Eros foi lá, percebeu, ele sentiu, ele teve uma sensação telepática, um pressentimento. uma intuição de que ela estava passando mal, e aí foi lá resgatar ela. Quando chegou lá, a morte já estava perto dela, esqueci o nome do deus, que era o deus da morte, mas estava lá perto dela, e ele falou, olha, agora ela não vai morrer, eu vou tirar isso dela. E aí ele tirou o veneno dela, e falou pra ela, olha, agora você vai... Quando ela acordou, ela viu, meu amor, toda feliz e contente. Falei assim, olha, mas você ainda não terminou as tarefas. Você precisa ir lá e levar essa caixa da beleza pra Afrodite. Aí a Afrodite não tinha mais o que falar, né, meu? Queria que a mulher morresse em 4 tarefas. A pior de todas era ela descer já ao submundo. E ela já volta transformada, né? Então...
E é transformada mesmo, porque ele retira o veneno dela. Então, assim, a ideia de nascer, de morrer e reviver, tá ali cercada nessa história, né? Ressurreição. Que quer dizer entrar no inconsciente, ter uma morte simbólica e voltar transformada. Esse é o sinônimo da Perséfone. E aí ela consegue, então aí Afrodite não tem mais o que dizer. Então Eros pega Psique, leva até o Monte Olimpo, né, para estar junto com os outros deuses. E aí quando chega lá, o Zeus dá para a Psique ambrosia e o néctar da vida, da imortalidade. E aí ela Psique se torna imortal. Nossa, mãe, que história linda. Meu. Qual é o significado de Psique, e viveram felizes para sempre. Você sabe, Saulo? Não. O que significa Psique? Não. Psique significa alma. Ai, cara. E a alma se torna imortal. Imortal. Oh. Gente do céu, eu tô aqui, vocês estão falando, me lembra aquelas novelas das 8, assim, sabe? Eu via sogra, o sogro. Gente do céu, quer dizer, toda essa história foi inventada pelos gregos há o quê? 2, 3, 4, 5 mil anos, sei lá eu. Acho que mais, hein? Que loucura. A mitologia ela é bem que loucura, gente. Há quem diga que era a era do bronze, né? Então, assim, 4.000, 5.000 anos antes de Cristo, por exemplo. Que loucura, né? Eu fico impressionado a força do espírito humano, né? Para criar uma obra tão linda como essa. Nossa, eu tava aqui imaginando aqui, passou um filme na minha cabeça aqui. Eu não conhecia essa história, gente. Juro por Deus, não conhecia essa história. E é legal porque essa história deriva várias outras, né? Então, igual a alma, o espírito é imortal. A Bela e a Fera. É. Tem muito dessa história. Eu acho que muito do que tem no pop hoje, né? Na cultura popular, elas derivam de mitologia, claro, né? A própria... O lance lá da Branca... É Branca de Neve que ela é a mais bela, que a bruxa tem um espelho meu, é o mesmo lance da Afrodite, né? Agora, assim, a mitologia ela é muito rica para você trazer para o momento presente. Opa! Tá? Então, assim, quando você olha isso, tem várias reflexões. Então, igual a Pri trouxe. Nossa. Psique é a alma. Sim. Eros, desejo. Aí lembra que a gente falou no encontro passado. Certo. Ela precisou perder Eros para dar valor no amor. Lembra que desejo é o que te faz falta? É o que te faz falta, Era quando só você paixão tem, ali. A paixão, né? Era quando só você paixão. tem, não deseja mais. Não deseja mais, Né? Eu Então, falei que o amor eterno, por exemplo, o amor eterno, qual é o amor que eu sinto hoje que eu sei que nunca vai acabar? É o amor que eu sinto pelo meu filho, que eu sei que nunca vai acabar. Que aí é ágape, né? Mas aí quando a gente pega o amor lá que Platão fala no Banquete de Eros, Sim. retrata aí da mitologia, né? De que o amor é o desejo pelo que você não tem. Sim. E quando você tem, não deseja mais. Agora, ela continuou desejando, tendo, quando ela se torna imortal. Então aí também traz um lance assim que nós, seres humanos, estamos fadados a sempre correr atrás daquilo que não temos. Porque quando tem, já não se interessa mais. Isso é uma baita reflexão. E a gente precisa morrer para depois... Para qualquer transformação. Para transformar, né? E na verdade, assim, o que esse mito traz, e isso é na minha visão, tá? É um estudo que eu fiz, e baseado, claro, no que já traz os outros, assim. O amor, ele começa no escuro ali. Então, assim, ela começa a se apaixonar por ele no escuro. Perfeito. E no escuro representa uma paixão, uma fascinação, que é bem isso que o Fernando está falando. Uma cegueira, né? É uma cegueira, né? Ela não enxerga o amor. Ela só se apaixona. E ela se apaixona, e a paixão, ela não é uma coisa que fica. Porque o que fica mesmo não é a paixão, gente. Paixão é uma coisa passageira. O que fica é o amor. Nossa. Né? E aí, ali ainda, você existe, a psique existe na paixão. Ali, o amor existe ali na paixão. Ele não é maduro. Ainda está no início.
É bem aquele amor jovem, né? O amor normalmente do adolescente, Exato, é né? isso. E aí aparece a lâmpada. Olha como é simbólico, né? A psique aparece com a lâmpada. Então ela vai embora. Quando ela volta, Eros fala assim: então, mas o meu amor não basta? Você precisava me ver? Meu amor não basta? Então eu vou embora. E foi embora, porque ele ficou muito bravo. Muito bravo. E aí, o que acontece? O que é a lâmpada? A lâmpada, o sinônimo dela é a consciência. É quando a consciência entra. A consciência do quê? De você refletir sobre o amor. E aí ele começa... A paixão acabou? A paixão não acabou, ela está se transformando. Entendi. Né? Mas aí, para Eros, tem um lance que é interessante, porque assim, psique, alma, Eros, desejo, tá? Por que ele fica bravo e sai quando pinga o azeite, o óleo quente da lamparina? Porque isso representa a quebra de confiança. Nossa. Porque, se você lembrar, psique tenta desvendar quem é o marido. Por quê? Porque as irmãs falaram mal dele. As irmãs colocaram caraminhola. Então, isso representa a perda de confiança que você gera, traição que você gera pelo envenenamento de outras pessoas. Você permitiu que outras pessoas interferissem na sua vida. Exato. Loucura, então, aí a gente já trouxe o lance de Eros, que é na falta, né? Deseja falta, quebra de confiança. Nossa. Né? Porque ela querer levar a prova para ver quem era em função de fofoca, de coisa que ela ouviu das irmãs. Sim. É uma quebra de confiança, ele se sente traído, né? E como todo fato mitológico, você tem a história a jornada do herói perfeita, né? Tudo era perfeito, cai, tem as provas. Isso mesmo. E tem a transformação. E tem a transformação. Quando vocês começaram a contar a história aqui, eu estava preparado para um final triste. Mudou totalmente os meus paradigmas, né? Esse final achei tão bonito. Porque realmente eu gosto muito das obras do Tolkien. Eu tive o prazer de ler O Senhor dos Anéis. Ler mesmo o livro, O Senhor dos Anéis, já li 2 vezes na minha vida e vou ler muitas outras vezes Por isso mais. você tem esses braços fortinhos, porque o livro é pesadão, Não, né? não, o livro... olha, eu vou falar uma coisa pra você. Você precisa ler com calma. Não, você precisa ler com calma, porque não é uma leitura, por exemplo, que nem o Dan Brown que escreveu o Código da Vinci. A leitura do Dan Brown, ele fala assim: e o Pedro entrou pela porta, abriu a porta, entrou na sala e sentou à mesa e tomou um café na xícara branca, ponto. O Tolkien, ele leva 4 ou 5 páginas para descrever esse momento, que o Dan Brown escreve em 2, 3 linhas. Ele te coloca no ambiente em detalhes. É muito detalhe. E para o pessoal acelerado hoje, imediatista, então você precisa exercitar o dom da paciência. E eu, na primeira vez que eu li, eu gostei por causa disso, né? Como eu já sou das antigas, né? Eu falei assim, é um livro, porque eu já tinha assistido o filme milhares de vezes, já tinha comprado DVD, já tinha visto no cinema. Falei, agora chegou a hora de ler. E eu ganhei o livro e fui ler. Então é assim, o que me passa essa mitologia, essa coisa da tristeza, nas obras de Tolkien, tem tristeza, mas tem lá a sensação do amor, da verdadeira esperança, de você seguir em frente. E eu gosto de obras assim. Eu acho legal obras assim que tem lá uma lição de motivar a você seguir em frente por uma coisa mais nobre. Por exemplo, eu assisti um filme agora, recentemente, o filme que eu me arrependo, assim, não vou falar spoiler, é a história de um cara que levou o ping-pong para os Estados Unidos. Se aquilo realmente for verdade, eu assisti o filme, gente, eu espero nunca mais ter que assistido. Porque o filme... Não, eu aconselho, assista para poder... Eu não diria falar mal, com todo respeito, porque a obra é interessante. Sabe aquele filme que te dá raiva, te dá ódio, você fala assim, ainda bem que eu assisti, e se bobear, vou assistir uma segunda vez? Por quê? Porque o filme, eu não vou dar spoiler, mas assim, tudo acontece de errado, tudo.
O filme inteiro. Falei, se esse cara viveu isso de verdade, aí no final acontece uma coisa que dá certo, pra compensar o filme inteiro que dá tudo errado. Eu gostei, mas só aquilo no final não compensa. Não compensou esse esforço. A raiva que eu passei do filme. Então eu aconselho você a assistir, que é a história desse jogador que levou o ping-pong lá nos Estados Unidos. Mas é assim, eu assisti 1, 2, 3 vezes, mas é que assisti agora nunca mais vou assistir. Agora, já as obras do Tolkien, me faz assim, ler de novo, porque por mais sofrimento que tenha, tem essa questão, tudo bem, eu tô aqui, o amor tá aqui. O amor tá aqui para você crescer, você passou tudo isso para você crescer. Eu acho legal, essa história me surpreendeu. Eu vou estudar mais sobre isso. Viu? Essa história, ela traz 2 reflexões. Mas antes, Pri, qual é o principal insight dessa história para você? Depois aí eu falo das 2 reflexões que me traz. É o renascimento, é a transformação da paixão para o amor. A paixão para Porque o amor. assim, o amor, ele é maduro. A paixão, ela não é madura. A paixão, ela é inocente, a paixão, ela é avassaladora, ela é adolescente, né? Então, quando você vê o adolescente, você vê ele em cima da paixão. A paixão, ela tem perguntas inocentes. O amor, ele tem perguntas profundas. Olha só, o amor maduro, ele começa quando a alma para de perguntar. A alma diz psique, tá? O que o outro me faz sentir, né? Lembra do podcast anterior? E sim, ela começa a perguntar quem eu me torno nessa relação? Quem eu sou nesta relação? E aí a busca do bem-estar, né? Eu consigo amar o outro sem transformá-lo em salvação, né? Sem ele ser o meu salvador. Que sem loucura, hein? A felicidade, será que está no outro ou ela está em mim? Nossa, gente. Né? Então, assim, quando a pergunta começa a ser essa, o amor é maduro. Assim, né? Isso é interessante. Meu porque Deus, estou aqui fazendo reflexões aqui, gente. Essa é uma das saídas, das vertentes que eu gosto muito dessa história, né? Porque está falando de transformação de paixão em amor e, na verdade, é uma transformação. Tanto que tem muitos que trazem a psique como enclausulada no casulo E depois como uma borboleta. E vira uma borboleta. É isso mesmo. Né? Que é a transformação de larva para transformação sofrida, borboleta, né? Que você tem que passar por desafios. Né? E cada desafio dela foi trazendo maturidade para conquistar algo. Isso. Né? Que era o maior. Né? Diz a lenda que o nosso inconsciente está conectado ao universo, aos outros cérebros, a outras mentes, sei lá eu. Questão de alguns anos, peguei um ônibus, estava indo para São Caetano, aqui de São Bernardo, e uma moça entrou e ela estava utilizando uma blusinha fina e aquelas calças que ficam abaixo do umbigo. Então dava para ver as costas dela e o ombro dela. Eu percebi que ela tinha uma tatuagem nas costas, que era uma borboleta e um dragão. Na hora, me deu uma explosão na mente, e eu escrevi ali, andando no ônibus, a minha mente começou a escrever uma história entre um romance entre a borboleta e o dragão. E a borboleta era uma mulher e o dragão era um homem. Eu comecei a imaginar o dragão vindo de uma família de dragões, da Dragônia, enfrentando desafios. Aí veio, ele se apaixonou pela borboleta e ele falou pro pai: não quero mais esse dragão, eu quero ser uma borboleta para poder amar o meu amor impossível. Aí cheguei em casa e escrevi, devo ter em algum caderno. Eu comecei a escrever foi assim história. Que a escritora do Harry Potter começou, hein? Mas olha, mas foi muito louco. Eu devo ter em algum caderno, porque me lembra essa explosão. Eu vou procurar, tem em algum lugar essa ideia, eu acho que eu acabei registrando. E vocês estão me falando isso, está me lembrando essas histórias. E me lembra também uma coisa que eu vi recentemente num vídeo, acho que foi no YouTube, sobre o Lima Duarte, que quando ele fez uma novela com a Maitê Proença, ele ficou perdidamente apaixonado por ela. E agora ele já está com 90 anos ou mais, e eu vi no vídeo ele falando que: olha, eu não posso dizer que eu te amei, porque eu te amei, né, no passado,
porque eu nunca deixei de te amar. Ele fala isso para ela. E eu sinto, né? Mesmo ela sendo uma atriz, eu sinto que ela tem um respeito tão grande por esse amor dele, por ela. Mas nesse caso, o Lima Duarte, ele já está apaixonado por ela há 20, 30 anos ou mais. Esse amor, ele tá apaixonado, é uma reflexão, não é uma pergunta, pelo que ela é ou porque ela representa para ele? Porque segurar uma paixão dessa por 30 anos sem ser correspondido, é muito louco isso, hein? Então, mas É nunca muito louco. pelo que é, sempre pelo que representa. Pelo que porque, representa, né? lembra, Eros é bem história de desejo. O desejo Sim. é pela sua lente de interpretação. O desejo, hein? Né? Porque continuar apaixonado, Mas daí continuar vem amando. amor platônico. Ah, Aí, platônico. e o amor Lembra? maduro vem depois disso, porque o amor, a paixão, ela continua sendo a idealização de uma pessoa. Ali, Isso. quando ele se apaixonou por ela, vamos pensar só na história do Lima Duarte. Lima Duarte. Lima Duarte. O Lima Duarte, quando ele se apaixonou por ela, ele se apaixonou por uma personagem, quer dizer, ele se Exato. apaixonou na novela. Certo, certo. Pela personagem de Maitê Proença, que fez aquele... Provavelmente... Sassamutema, ele era o Sassamutema, Sassamutema. Isso, provavelmente foi essa Salvador novela. Não, mas foi nessa novela, o Então. Salvador da Pátria. Isso, Porque foi apaixonante mesmo essa novela, até para quem via. Né? Eu era novinha, né, Sim. nessa época, mas eu Sim. lembro da música, até que fez muito Sim. sucesso, enfim. Que era uma música, acho que de Oswaldo Montenegro, se eu não me engano. Ah, depois eu vou pesquisar. E aí, esse amor que ele deseja, que depositou na Maitê Proença, foi um amor baseado na personagem. Ah, tá. Né? Porque assim, ali ela estava sendo uma ótima professorinha. atriz, Tá. né? Uma ótima atriz, uma persona, vamos pensar em toda, era uma máscara, Tá. O ator, ele tem essa mágica, né? De dar vida pra persona, né? E às vezes mas ele se envolve mesmo por causa disso. Né? Às vezes ela se envolve, não é o caso da Maitê Proença. A Maitê Proença não porque isso até dá problemas psiquiátricos no Tá. ator. E no caso da Maitê, ela trabalha muito bem com essas personas, né? Olha que interessante. E o Lima Duarte já era um ator muito experiente. Sim. Ele fala isso, sim, ele fala até hoje, mas ele fala isso baseado no amor pela personagem da Maitê Proença. Entendi. Que é representado pela própria Maitê Proença. Então, assim, o que é a paixão, né, ali? É a representação da personagem na então Maitê ele Proença. ele tem consciência que ele se apaixonou por uma personagem. Sim, mas é a atriz que ele é muito boa. Então, ele se apaixonou Sim. por quem? Pela atriz. Pela porque atriz. a atriz é muito boa. O ator põe de si no papel. Você não né? consegue separar, né? Que loucura, né? E é bem, em parte, o que retrata É aqui. bem Quando a gente retrata. olha Porque Eros e Psique, lembra? Tá falando da transformação da paixão em amor. E no final do dia tá falando da transformação, que para você conseguir algo maior, tem todo um passo a passo de desafios e provas, que ela passa por 4 provas. Nossa, Mas tem uma outra vertente também de saída, de insight de Eros e Psique, que é o quê? O filho de Eros e Psique chama-se 10 Edonê. minutos. O filho de Eros e Psique chama-se Edonê. Edonê. E Edonê é prazer. Então, o que é o prazer? É quando a alma encontra o desejo. Que lindo, né? Ah, o Eros e a Psique, eles têm um Tem filhinho? um filho. Ai, que legal. se chama Não Edonê. perca os próximos capítulos. Estou empolgado ali agora. Edonê, inclusive, é por uma vertente de um dos alunos de Sócrates, que é o movimento hedonista. Ai, Tá? caramba. Que aí é viver pelo prazer mais simples possível, mas aí isso aí é um tema que também vai outro vai longe, podcast, né? E Mas depois aí, vai sendo deturpado com o passar do tempo, né? sim, prazer pelo prazer, mas olha que interessante. Vamos pensar no mundo atual. Você consegue ter prazer no trabalho? Quando a alma, o propósito, Tá. encontra o desejo. Aí você consegue. Ter prazer no trabalho. Você sim. consegue ter prazer com uma amizade Sim, quando o propósito, a alma, os valores sim, se encontram sim. com o desejo.
né? Então, é que quando a gente pega a mitologia, tem muita coisa do dia a dia hoje que a gente nem faz ideia que está relacionado, mas Eros e Psique andam de mãos dadas para gerar o prazer. Você tocou num assunto aí, que depois a gente precisa só deixar registrado, que me lembrou na década de 1980, uma discussão sobre a revista Playboy e a revista Penthouse, se eu não me engano. Né? Nos Estados Unidos, a revista Penthouse, se eu não me engano, Penthouse. ela era muito escrachada. Mas tudo bem, tinha o público dela. É mercado, gente. Negócio é negócio. O cara encontrou o mercado, eu respeito, beleza. Já a revista Playboy, ela tinha uma preocupação com a qualidade de tudo que era apresentado. Tanto que as festas que aconteciam na mansão da Playboy iam pessoas renomadas, que realmente era... Gente, nós estamos aqui valorizando a vida. O que a gente faz dentro de 4 paredes, dentro de 4 portas, o problema é nosso. Era luxo, qualidade, desejo, luxo. E Era era uma coisa que era interessante, porque isso motivava as pessoas a terem mais qualidade de vida. Eu me lembro de algumas matérias, até, se não me engano, líderes religiosos que foram entrevistados pela revista, e tudo bem. Então, aí eu faço não é uma provocação, mas é uma reflexão. Da onde vem, é uma reflexão, gente, pelo amor de Deus, o sentimento de culpa por toda essa felicidade que supostamente existe no prazer pelo prazer. Então, é uma reflexão, tá, gente? Tô falando agora, veio agora aqui, aí gente. Aí a gente tá? entra no hedonismo, tá? Tá. Porque assim, ó, se a gente fizer uma comparação, tá? A Penthouse estaria mais pro desejo pelo desejo. Um desejo carnal mesmo, né? Desejo pelo desejo. Acabou. De erotização. Começo, meio enquanto fim, a acabou. Playboy talvez estivesse mais próximo, até pelo estilo de vida, do Hugh Hefner, que foi o fundador do prazer, que é quando o propósito, estilo de vida luxuoso se encontra com desejo. Sim. Né? Porque a Playboy era muito mais, ia muito estilosa. Além do que só mulheres. Né? Era estilo de vida, tanto que ele entrevistou... A filha dele administrou depois a empresa, foi preparada para ser administradora da empresa. Agora, respondendo a sua pergunta, né? O prazer pelo prazer. Essa é a distorção que existe quando a gente olha o hedonismo, tá? O hedonismo, ele fala assim, ó, que, cara, uma vida boa é uma vida pelo prazer. Tá. Beleza? Só que o que é uma vida pelo prazer? É o simples, porque se você vai para o sofisticado, você não consegue ter prazer constantemente. Então, eu vou dar um exemplo. E isso é um dos filósofos do hedonismo que disserta, tá? O prazer pelo pão é o pão. Tá. A partir do momento que você passar molho no pão, você já vai ter dificuldade de sentir o prazer pelo pão. Entendi. Então, assim, uma vida prazerosa, que é o hedonismo, é aquele cara que consegue sentir prazer de respirar um ar, de beber um copo de água. Boa. Agora, o cara que depende do vinho de safra de 30 anos, que custa $20 mil, cara, quando começa a ser um problema. É um problema, porque para ele alcançar o prazer, ele precisa de toda uma grade de sofisticação que vai ser um momento em vários. Então, o hedonismo, ele traz essa distorção, porque, o prazer, então, é esborne, é não sei o que. Não, e o hedonismo fala, calma, a vida feliz é uma vida pelo prazer. Só que para você ter uma vida feliz, você tem que ter constância de alcançar o prazer. Como você vai ter constância de alcançar o prazer? No simples. O hedonista raiz, ele é uma vida muito mais austera de buscar o prazer na simplicidade de tomar um sol, de tomar água, de respirar, de comer. Você gosta de carne? Gosto. Então é comer carne. Sim. Porque a hora que você coloca carne com chimichurri,
próximo prato de carne já não não é tem graça. mais aquela, entendeu? Entendi. Então essa distorção tem. E a hora que você entende, prazer de novo, propósito com desejo. Prazer pelo prazer é só o desejo. Você perde o propósito. Tá. Olha que louco. Por isso que fica vazio. A sensação que eu tenho, vocês estão E a ouvindo aqui. culpa tá no vazio, você está querendo dizer, né? A culpa é sempre no vazio. Entendeu? Na ausência que a pessoa sente daquilo. Ó, pra tudo, ó, se você tem Sensação de culpa. propósito no fim do dia, né? Tanto que a gente fala assim, um corpo sem alma é um corpo sem propósito. Propósito é aquilo que te faz levantar. É o motivo que te faz acordar. Você pode ter o melhor emprego do mundo. Se você não vê motivo naquilo, cara, seu dia é um caos. Seu dia se arrasta. Eu ainda não consigo, a Paula Baez me lançou esse desafio, eu ainda não consigo colocar em palavras o sentimento, o que é propósito para mim. Então, eu preciso fazer uma reflexão sobre isso, porque realmente a sensação que eu tenho, que hoje boa parte das pessoas, boa parte, 10%, 20%, 30%, 80%, 90%, uma boa parte, a sensação que estão divergindo da verdadeira felicidade, essa felicidade simples que você falou, sentir o sol, sentir um copo d'água, saborear um bom café. A sensação que eu tenho é que esses valores foram perdidos, pelo menos por uma boa parte da população, acho que no mínimo 30%. Mas é porque as pessoas não estão parando para pensar, né? Elas não estão parando para refletir. Para pensar, olha que loucura. Por isso que surgiu o mindfulness, né? Ah. Da onde surgiu essa ideia? A ideia de parar e ver o mundo, parar, respirar. Exato. Você vai tomar um café, você vai tomar uma água. Sim. Então, o que é mindfulness, né? As pessoas pensam, mindfulness é meditação. Não vou fazer meditação, porque meditação é da lela, enfim. Vou ficar lá respirando e fechando meu olho e respirando. Não. Sim. Então, você faz assim, você pega um copo de água e aí você prova a água. Provei a água. Tá. Sente. Sentiu a É água. o momento presente, né? Sente. É isso, mas sente. Se ela tá gelada, Temperatura, se ela tem gosto, sabor. se ela tem... Então, quando você está fazendo isso e você está prestando atenção nisso, você está presente em você. E isso é o que as pessoas perderam. Exato. No filme O Último Samurai com Tom Cruise, tem uma cena que reflete o que você falou agora. Que está enfrentando um guerreiro lá que conhece a luta das espadas com a katana, e ele lembra o que o menino fala: relaxa, mente limpa, mente tranquila, mente calma, e ele fica calmo. E aí quando ele luta com aquele mestre que já treina aquilo há 40, 50 anos, ele entra na frequência do seu oponente, e os dois lutando ali no momento que eles empatam o movimento, até o mestre tomou um susto. Pô, cara, A vida a cada respiração. Ele começa a prestar atenção em coisas simples, como preparar um chá, que era um Isso. conceito milenar deles, e ele caramba. viu o filho assistindo ao pai a fazer um preparo. Tinha um fundamento, era viver o momento presente. O presente. Mas aquilo a gente não tem mais. E o professor até levou um susto, tipo assim, caramba, o cara assimilou em 3 meses que eu levei 40 anos para assimilar. Foi muito louco. Essa sensação é essencial trazer isso de volta. Essa reflexão do Eros e Psique é profunda isso, hein? É um impacto. Toda a mitologia, toda a parte filosófica, ela serve para você refletir. Sim. Porque assim, mitologia por mitologia, filosofia por filosofia, é só uma história Só uma bonita. história. Uma história bonita. Agora, quando você consegue trazer isso para a Pra realidade, prática, que é o pro que eu dia queria a perguntar dia, pra vocês. entendeu? Aí você vê valor. Então, se você pensar, o que é uma vida prazerosa? É aquela vida que você junta desejo e propósito. Pô, você já começa a refletir. Já. O que é a busca pelo grande amor? Ou o que é a transformação? É você passar superações para você conquistar algo que você perdeu. Ou deseja, né? Exato, né? Que você em Eros e Psique fala
a transformação de paixão, desejo, Isso. pro amor. Porque eu tô agora, Pro já amor eu tô, maduro. eu tô me Seria- tornando ambicioso agora. Seria a transformação, desculpa, de Eros para Ágape. Boa. Entendeu? Porque agora eu tô ficando É o mais ambicioso. caminhar, né? É o Eu caminhar. tô ficando mais ambicioso agora, porque é o seguinte, agora, então o meu desejo agora está ficando mais ambicioso, porque agora que a gente tá fazendo Papo Amigo de segunda a sexta, 5 vezes por semana, 1 hora, agora eu tô querendo 1h30, porque já acabou essa 1 hora. Acabou, né, Gabriel? Já deu. Acabou, E então. Então a acabou. gente precisa agora ter mais meia hora. Mas fica pro próximo capítulo, gente. Vai ter que fazer Eros e Psique 2 a missão. Vamos ter que ir pra cima. Por favor, Fernando, Priscila, Eduardo, deixe nome, telefone, endereço, WhatsApp. Fiquem à vontade, por favor, Fernando. Começa, Pri. Eu Bom, vou por último. eu sou a Priscila Vono, psicóloga. Meu Instagram é Priscila Vono, psicóloga. E o meu telefone é 11 99712 7721. Du. Eu sou o Eduardo da Prompt Core Labs, a Prompt mesmo, de quem trabalha com IA, Prompt Core Labs, de laboratório.com.br. Meu telefone é 11 996699762. Precisando de uma ajudinha com IA? E eu queria mandar um beijo pro Arthur. Arthur, feliz aniversário, filho! Feliz Hoje é aniversário do filho. Arthur. Isso aí, parabéns. Muito bom, bem. Feliz aniversário, Arthur. Não é filho, mas feliz aniversário, né? Nosso queridão. Muito bom. Bem, para quem não me acompanha, eu sou o Fernando, fica o convite. Você me encontra em Fer Moraes Reis. Lá eu sempre coloco conteúdo de gestão e liderança, muito associado com essa parte de filosofia. E um ponto, só para a gente poder fechar, Eros e Psique têm um filho Edonê que é de prazer. Se essa conversa foi por alguns minutos prazerosa, é porque de alguma forma, propósito e desejo se encontraram nessa mesa. Com verdade. certeza. E olha, logo vamos atualizar o blog do Papo Amigo. O WhatsApp do Papo Amigo, prometo que logo vai estar consertado, que é o 11 973737748. Vai mandando mensagem, porque é o seguinte, gente, logo vamos ver, passar algumas informações das entrevistas do Papo Amigo para o blog. Isso daí é o próximo passo. Calma, essa câmera tem que ter calma aqui. Tudo tem uma velocidade, tudo tem o seu tempo. Gente, acabou. Muito obrigado. Beijo Obrigada, no coração. gente. Fica com Deus. Até o próximo Papo Amigo, informação, conexão, modelo podcast aqui no canal Papo Amigo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.